Boa noite, mais uma live para divulgar a coletânea Foca em Resultados. Eu vou ter o prazer de entrevistar a Rafaela Lusquinhos, é uma das coautoras, e ela está no livro do Empreendei e já deve estar chegando. Vamos lá, cadê a Rafaela? Coletânea Foca em Resultados. Vão ser 6 livros com excelentes coautores. Eu brinco que vai ser um livro que você não precisa de ter um problema para buscá-lo, não. Você pode abrir e começar a ler, que com certeza você vai ter algum insight de alguma coisa que você pode fazer para melhorar a sua organização. Com certeza vai ser fantástico. Aguardando, o Instagram ainda está chamando as pessoas. E daqui a pouco nós vamos começar a falar um pouquinho sobre acreditar. Jesus Cristo falava que a tua fé te salvou. Então começa na gente. E a Rafaela vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Cadê todo mundo? Boa noite, Líbia. Estamos começando. Vamos falar hoje sobre acreditar. A importância de se acreditar nos nossos objetivos, naquilo que estamos fazendo. Cadê todo mundo? Para quem ainda não ouviu falar, coletânea. Já estou lá chamando ela aqui. Rafaela deve estar chegando. Acabou de me mandar uma mensagem. Coletânea Foco em Resultados. Ah, chegou. Ué. Alzita entrou. Meu ex-aluno. Cadê a Rafaela? A conexão parece que não está boa. Será que é a minha ou a dela? Cadê você, Rafaela? Caiu. Tenta mexer. Pede para entrar de novo. Vamos lá, Rafaela. Boa noite! Boa noite! Como Tudo bem, vai? Rafaela? De novo? Tudo ótimo. E Então tá contigo? bom. Você sabe comigo, tá bem também. Você sabe que hoje é o dia da revanche, né? Porque outro dia você me entrevistou, agora sou eu, hein? Verdade. Foi ótimo. Gratidão pelo Ô, convite. Gratidão pelo aquele bate-papo maravilhoso que nós fizemos, né, no meu perfil. Eu acho que foi legal. um bate-papo que trouxe muita luz para minha audiência e para a sua também. Não, vamos dividir um pouquinho daquilo que a gente sabe, né, Rafael? Verdade. Promover, eu falo que a minha missão é promover o crescimento do outro, né? E aí, como coach, como consultor, a gente está nessa bagagem, nessa
nessa estrada, né? E você também. Eu sei que você é muito capacitada, tem várias formações. Eu queria que você se apresentasse para todo mundo, né? Ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Vamos lá. Eu sou eu sou a Rafaela Lusquim, sou criadora de um método chamado o método C integral, que é um método baseado em algumas ferramentas que eu utilizo para desenvolvimento do C, que é o Enneagrama, a Timeline Therapy, a PNL, a comunicação não violenta através do coaching ontológico. E acredito que essas ferramentas elas vão ajudar a trazer mais clareza para que a pessoa tenha uma vida mais equilibrada. O método ele consiste em facilitar o pensamento e a forma que esse pensamento ele está trazendo as ações. Ou seja, ele vai mudar comportamento. Que muitas vezes a pessoa faz essas mesmas ferramentas separadas e acabam que elas não entendem por que elas estão mantendo esse comportamento. Então, através do método, ela vai entender onde é que surge a origem desse comportamento. Aí eu trago a Timeline Therapy também e a hipnoterapia, como você pode entender o que está por trás do comportamento. Ou seja, muitas das coisas, assim como Freud já falava, né, do lado inconsciente, eu também acredito que tem muitas ações que a gente já faz com tanta frequência que já entra no modo inconsciente. Então é interessante quando a gente percebe esses movimentos e começa a trabalhar eles de formas separadas. E aí a gente tem um resultado mais completo no ser integral realmente. Legal. Eu acredito muito que o que nós somos, na verdade, é o inconsciente. É aquilo que foge da rotina é a nossa razão e é aonde a gente tem que pensar para fazer. E eu trabalho com sistema de gestão da qualidade. E tem gente que acha que um bom sistema é aquele que contempla tudo, mas não, o bom sistema é aquele que contempla a sua rotina, aquilo que você faz normalmente. O resto ou é não conformidade ou é desvio de sistema, que não é erro, né? É a forma que a gente tem de criar um sistema bom, e ele tem que ser bom, não existe o ótimo, e que tenha o mínimo necessário, que quando as novidades passam a ser sistêmicas, a gente inclui no sistema, mas ele vai estar sempre enxuto. E o enxuto, o menor, é mais fácil de fazer. E aí a gente valida o sistema, né? Valida o ser, né? E não o que eu quero, o que vai ser, aquilo que é, né? Novidade, mas aquilo que você realmente é, né? A sua essência, que é o que te leva a ter um produto que o cliente conhece, né? O cliente não conhece uma novidade, ele conhece aquilo que a gente já faz com rotina, né? Então, esse conhecer o integral que você está falando, ele é o caminho, ele é a base de qualquer caminho, né? Ele é a solução para os nossos problemas. Legal. Ô, Rafaela, nós colocamos um título hoje E que começa assim. eu não falei das minhas formações, que minha Ah, base, fala aí, fala aí, fala aí. Eu sou Tá. administradora de formação, sou especialista em psicologia organizacional do trabalho, sou especialista em liderança coach, tenho um MBA em gestão de pessoas, mestrando em ciência da educação. E como eu trago sempre, essas formações são títulos, mas a essência, o que a gente deve buscar é essas formações agregam nesse programa que eu criei, sim. Porque a capacidade que você tem de armazenar, por exemplo, você é da área de qualidade, mas você é administrador. Eu tenho certeza que para essa área de liderança, você, na prática, você começou a observar, a tirar realmente coisas que você aprendeu para a sua atividade hoje. Porque a Isso. gente acaba agregando. Mesmo que não seja por exemplo, como eu falei, eu sou administradora, mas estou estudando agora psicologia e filosofia. Então, são áreas que agregam, que vão agregar ao que você faz. Então, da mesma forma, foi o que aconteceu comigo. Eu me formei em administração
e descobri uma paixão na área de desenvolvimento humano. Saí de contabilizar números e comecei a contabilizar vidas. Mas vem cá, administração é ciências humanas, né? Com Eu certeza. tenho, ué, como eu sou administrador e caí na gestão da qualidade, na ISO 9000, que a gente acha que é uma coisa engessada, que é regra e tal, a crítica que eu faço é que o problema da qualidade é que a origem dela é engenharia. Ela foi desenvolvida por engenheiros. Mas qualidade nada mais é do que você aplicar administração. Não tem nada de diferente, não. Tá? Que é ciências humanas. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente trabalha é teorias de Maslow, que é motivação, cara. E a motivação, ela é uma coisa bacana porque não é o que você falou que vai fazer, é o que você quer fazer que interessa. Né? Eu costumo falar que o desafio nosso com as pessoas que nos seguem, os nossos subordinados, não é fazer com que elas façam, é fazer com que elas entendam e queiram fazer, porque aí a coisa fica bonita. Né? E isso Mas é legal. e essa prática que você acabou de falar aí, eu trago para muitos líderes que acabam acreditando que só o comando, que só o direcionamento vai fazer com que os seus subordinados tragam resultado. Mas como eu posso cobrar de algo que eu não faço? Mesmo que pareça que eles nunca vão saber se eu faço ou não faço. Agora que entra a questão. Quando você é um bom líder, você faz e é porque você faz que você vira inspiração. Eu sou bem chato nesse negócio de liderança, tá? E aí eu costumo dizer o seguinte: quando o cara é líder, ele é líder. Porque esse cara que você falou que acha que mandar só resolve, ele não é líder, ele é chefe. Entendeu? Ele é autoritário demais, ele não conquista, ele não dá o exemplo. Então, assim, são pessoas distintas, né? Mas hoje nós temos um problema, porque todas as empresas não usam mais a função chefe, né? A nomenclatura chefe. É tudo líder de setor, líder de departamento, líder disso, líder daquilo. Mas isso é nome. O que faz o líder não é o nome. O que faz o líder é a atitude dele em relação aos seus liderados, que faz com que os liderados queiram segui-lo. Entendeu? E isso, cara, isso é consequência. Isso é a vontade dele de fazer e de dar a cara a tapa, e de mostrar o caminho, e de dar o exemplo, né? Que é muito melhor do que simplesmente ficar ditando regra. Eu costumo dizer que eu sou assim, totalmente a favor das teorias. Tá? Eu sou professor, eu dou aula, né? E primeiro dia de aula, o aluno fala assim: ô professor, mas a teoria é diferente da prática, principalmente na minha teoria, na teoria que eu aplico, que é a de gestão da qualidade, porque tem hora que parece utopia. E aí, a observação que eu faço é o seguinte: quando o professor, e um colega nosso, até que eu estou fazendo uma live com ele também, outro dia falou assim: professor, como é que ele falou? O professor data show, aquele que só lê, aquele que não tem prática, que saiu da faculdade e começou a dar aula, esse cara sofre, você sabe por quê? Porque com a prática que a gente justifica a teoria. Né? Então, se você não aplicou, você vai gaguejar. Se você não aplicou, o seu aluno vai te cobrar. Né? E se você não tiver argumento, vai ficar parecendo que o argumento dele é real e o seu é que é mentiroso, mas não é. Né? Quando você encontra um professor que tem a teoria e que tem a prática, eu até hoje não perdi nenhuma discussão de teorias que não são nem minhas, né? Eu só estou repetindo. Tá? Mas é por aí. Concordo. Mas tem que fazer sentido, porque se não faz sentido, como posso eu? É até um pouco confuso alguém falar, faça algo, isso é bom. Mas você faz? Não. Então, como você pode falar que algo é bom? Mas se Como você você faz, você pode. fala. Como você pode falar que isso a gente vai ter melhor resultado se você não faz, se você nunca fez? Então, hoje, o nosso tema é um tema muito voltado também para isso, para a questão da ação. E a ação, até quando você quer que alguém faça aquilo que você quer,
você primeiro precisa entender como fazer isso e como delegar isso. Porque muitas vezes a pessoa, ela tem um desejo de fazer um projeto, de montar uma equipe, e ela não sabe por onde começar. Ela só tem um projeto. Só que o projeto não é o suficiente para ela manter ele de pé. É nessa hora que nós entramos, né, Rafael? É nessa hora que você precisa de um coach, de um consultor, né, de um professor, para mostrar o caminho. Você conhece a história do Gandhi? Eu quero agradecer a todos que estão aqui participando, meu tio Javani, minha prima Daniela, minha mãe, a psicóloga Silvânia, Felipe. Entrou várias pessoas que eu conheço, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje. Eu também já vi. Antes de você entrar, a Lívia entrou, é uma amiga nossa, amiga da minha esposa. O Raulzito é um ex-aluno meu que vem me acompanhando sempre, bacana isso, eu fico muito satisfeito de vê-lo. Então é por aí, nós estamos aqui para eles, né, Rafael? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você conhece a história do Gandhi, que a mãe pediu para o Gandhi falar para o filho que era para ele não, como é que é? Aconselhar o filho dela. Pois é, mas para que era? Era para ele parar de comer açúcar. Para comer doce. Para ele parar de comer açúcar. E aí disse que o Gandhi falou assim, volta daqui a uma semana. E aí voltou e falou, para de comer açúcar. Então, é o que você está falando. Se você não aplicar a teoria, como é que você vai defender a teoria? Ela pode ser boa, mas se você não aplicar, você não sabe por que ela é boa. E aí a coisa não funciona. Mas vamos lá. O nosso tema, ele começa com uma frase do maior de todos, A tua fé te salvou. E aí acreditar faz a diferença. Por que isso? O que você me diz por que a gente tem que acreditar nas coisas? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando essa frase que é impossível significa que se você não acredita, não vai ter como dar certo. Porque o primeiro passo, ele vem da mentalidade. E por isso que eu falo tanto da fé consciente, da fé no mental. Porque muitas falam assim, mas você fala da mente e da espiritualidade. Sim, porque se você tem uma fé que ela é racional, que ela é consciente, você sabe o que você está fazendo. Você não está sendo manipulado por alguém, você está sendo guiado da forma correta para um caminho e não perdido. Então, quando a Bíblia traz sem fé, é impossível você agradar a Deus. É porque quando você tem a fé, você consegue mover um monte de lugar. Não mais você vai fazer com suas forças, mas você vai criar a estratégia certa para conseguir fazer aquilo que você deseja. Por que muitas vezes a pessoa se questiona, mas eu não consigo, eu não sei, você consegue, mas eu não consigo. Esse não consigo, ele é mental. Se você profere que você não consegue, de verdade você não vai conseguir. Porque você já decretou que você não consegue. Agora, se você já mudar a sua mente, a sua mentalidade e muda a expressão, não é eu vou tentar, eu sei que eu vou conseguir. Mesmo que não esteja num ambiente favorável, você consegue trazer à existência aquilo que para muitos seja algo que ainda não conseguiu ser superado. E é justamente nesses momentos que os grandes recordistas ganham as suas medalhas, porque algo que era impossível se tornou possível. Eles acreditaram, Tem uma frase do Ayrton Senna que ele fala o seguinte, que eu não fui programado para ser segundo ou terceiro, eu fui programado para ser primeiro. Ele entrava para ganhar, entendeu? E aí, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente entra para ganhar, a gente dá o nosso melhor, eu tenho até um desenho, eu gosto de fazer um desenho, quando eu dou palestra e tal, que eu ponho um bonequinho e eu falo assim, esse bonequinho sou eu, é o eu limitada. E o eu limitado, ele começa a dar certo quando na minha cabeça eu tenho a capacidade e tenho a crença, a fé.
Porque se eu tenho capacidade, mas eu não acredito, é como se eu tivesse um vetor para cima e um vetor para baixo, e um anula o outro. Então eu não tenho força. Mas quando eu tenho os dois para cima, eu estou forte. Do mesmo jeito, eu tenho pessoas que me cercam. Então, quando as pessoas que estão comigo, elas me ajudam a carregar esse objetivo, né? Eu falo que é uma mala, que todo mundo tem uma mala para carregar na vida. E quando a família, os amigos também acreditam, eles também me ajudam a carregar essa mala. Então, a minha mala fica mais leve. Então, acreditar, saber, ter pessoas juntos, né? Ter um planejamento, isso tudo favorece, porque a gente tem que ser positivo. O negativo te destrói, te diminui, né? Então, acreditar faz a diferença, né? E isso é E a tudo uma diferença programação que a gente... também, e eu trago muito isso, muito nos treinamentos também, é que, às vezes, quando a gente convive com outras pessoas, como você trouxe, essas pessoas podem não acreditar, essas pessoas podem não querer levantar, só que a gente tem, de um outro lado, a gente tem um que acredita. A gente tem um Deus que, o lado espiritual, ele serve como essa âncora na vida do ser humano. Porque quando você crê que você tem esse potencial, as interferências, elas ficam bem pequenas. Porque o seu potencial está correlacionado com o que você faz para tirar essas interferências. Às vezes, essas interferências que são a família, os amigos, as pessoas que você considera, essas pessoas, em vez de te ajudar, elas podem te atrapalhar. Porque o negativo, nossa mente fixa muito mais do que o positivo. Então, como a gente pode eliminar essas interferências e trazer o maior número, ou seja, trazer mais potencial para a nossa vida? Aí que entra a mentalidade. E a comunicação, quando ela é clara, quando você consegue trazer clareza na comunicação, você consegue criar barreiras ou filtros de percepção, porque nós somos tudo aquilo que nós escolhemos ser. Se a gente escolhe ter essa mentalidade de Ayrton Senna, de vencedor, ele já fez uma escolha. Então, as interferências, elas vão existir. Mas a decisão, ela vem acima das interferências. A decisão, ela vem acima da circunstância, do ambiente. Porque ele fez uma escolha. E muitas vezes essa escolha vai de encontro a tudo que está ao redor dele. Porque não tem ninguém que foi como o Ayrton Senna foi. Tanto é que ele se foi e até hoje a gente não tem um avatar, vamos colocar assim, de um campeão brasileiro que levanta a medalha e fala: eu tô aqui por vocês. Então, é isso que muitas vezes a gente visualiza. Não sei se eu consegui ser clara. Conseguiu, lógico. Eu costumo dizer que, aliás, eu não, a PNL diz que se você acha que não vai dar certo, você está certo, se você acha que vai dar certo, você também está certo. Eu brinco com isso porque eu falo que o pessimista, ele é mais bem-sucedido do que o otimista, né? Ninguém acredita, né? Lógico que não é para acreditar, porque não pode ser. Mas se a gente achar que sucesso é você atingir seus objetivos, o pessimista acha que não vai dar e ele acerta todas, porque nunca dá. Ele não faz. E o otimista acha que vai dar e acerta de vez em quando. Então, nessa visão, que é mais uma provocação, o pessimista é o que acerta todas. Por quê? Porque o planejamento para dar errado, ele é ótimo, ele é fácil de você fazer, é só não fazer. É só não levantar da cadeira. O planejamento para dar certo, e esse te exige ter conhecimento, esse te exige fazer uma análise de SWOT, fazer uma análise de 360 graus, vamos falar assim, desenvolver o caminho, e você pode ser o campeão, principalmente quando for questão de corrida, né, de alguma competição. Mas é lógico que o otimista, ele sempre está melhor do que o pessimista, porque quando ele perde, ele está entre os melhores, né? E isso é ser bom, né? Ontem eu dei uma aula, estou até com a aula que ficou aqui em cima da mesa, que eu falei um pouquinho de Lacan, em relação à comunicação L. Que muitas vezes a nossa comunicação mental, ela pode ser rasa ou ela pode ser mais profunda.
A gente pode se Ah, comunicar com o outro apenas para que o outro ouça e interprete da forma que ele quiser, ou a gente pode realmente validar para ver se ele entendeu aquilo que a gente gostaria de transmitir para ele. Observe, muitas vezes a nossa mentalidade, a gente aprende, assim como a gente aprende os pontos negativos, aprende a como não dar certo, a gente aprende como dar certo. Só que a nossa mente tem por necessidade de armazenamento de energia pensar no que é mais fácil, no que é mais rápido, no que vai queimar menos caloria, que vai gastar menos energia. caminho mais Então, fácil. o caminho mais fácil. Só que os atalhos, mesmo que na nossa mente inconsciente, gera resultados não tão satisfatórios. Coisa é isso que eu trouxe da comunicação. Muitas vezes o outro não pensa nas perdas, no que ele perde quando a comunicação dele não é efetiva. Só que com o passar do tempo, você quer dar qualidade e deve ter passado muito por questão da logística reversa, de quando o cliente volta com seu produto, que não foi aquele produto que ele comprou, que ele gostaria de ter comprado ou que deu algum problema. Muitas vezes é um trabalho que dá mais trabalho do que você vender certo. Porque a PNL também fala em relação a causa e efeito. Várias pessoas acabam ficando só no efeito da crítica, de que não está dando certo, não estou conseguindo, e não procura saber qual é a causa raiz. Por que não está dando certo? Ou por que será que isso eu tive esse resultado, que não é o resultado que eu gostaria? Então, quando eu começo a ter consciência, quando eu trago para o lado consciente de que eu sou o responsável pela resposta que o outro está dando, pela forma que o outro está ouvindo e entendendo, interpretando, eu começo a tomar para mim a responsabilidade. E aí eu saio do efeito e passo a atuar na causa raiz da situação. Imagine que uma pessoa que vive buscando o resultado, que quer o resultado, se ela não entende que por trás de um resultado existe um caminho e essa pessoa precisa entender qual é o caminho, ela nunca vai chegar nesse resultado, porque ela nunca parou para pensar qual é o caminho. E esse caminho, muitas vezes, é algo que ela sabe qual é. Por exemplo, quem é da qualidade sabe o passo a passo de manter uma excelência no atendimento, uma excelência na produção, uma excelência em todo o conjunto do setor de qualidade. Só que o passo a passo é desgastante. E aí vai entrar um pouco da personalidade. Cada perfil vai se comportar de acordo com o seu mapa mental de percepção do mundo. Muitas vezes a pessoa já está tão acostumada, como você falou, a dar errado. Ah, eu já sei como dar. Porque dar errado eu já sei como faz. Como dar certo eu não sei. Eu já vi até uma brincadeira dessa no Instagram. Que a pessoa fala assim, mas ser pobre é difícil. Mas ser rico é muito pior. Porque ser rico eu nunca fui. Então eu não sei como é. Ser pobre, pelo menos eu sou todos os dias. Então, às vezes, a questão é da mentalidade. E a mentalidade, quando ela é transformada, a pessoa muda não no sentido único de uma promoção ou de um objetivo, né? Como a gente falou, da fé para a conquista. Você acreditar para conquistar. Eu costumo dizer que a gente já perdeu, né? O não a gente já tem, a gente tem que arriscar é o sim. Né? Então você tem que ousar, você tem que fazer. Você falou de causa e efeito, e os caras que não se preocupam com a causa são os famosos apagadores de incêndio, né? Eles estão sempre resolvendo o efeito, tratando o efeito, mas esquecem da causa. Lá na gestão, eu já vivi isso. Eu tive uma empresa que tinha uma folga no equipamento e o cara que tinha 20 anos de equipamento, eu que estava lá e eu era estagiário, eu tinha que fazer um controle mais acirrado, né? Buscar uma amostra menor, quer dizer, interromper mais vezes o processo. E o cara, lógico que não queria, né? Porque para ele era o dono da verdade. Eu
tive a felicidade de conquistá-lo, né? E o que eu fiz com ele foi o seguinte, falei assim, meu amigo, eu sei que você vai trabalhar mais, porque ao invés de você pegar amostras de 10 em 10, você vai pegar de 5 em 5. Mas eu preciso que você faça isso, porque eu tenho que ter certeza que o problema não é seu, é do equipamento. Porque até então fica parecendo que é você que não está fazendo direito. Então me faça isso e me dê esse argumento, que eu vou te defender. E aí ele fez, Leopoldo, não tem jeito, eu diminuí a amostra e mesmo assim a variação continuou alta. Eu disse, obrigado. E aí eu chamei o técnico veio, corrigiu, e depois que ele corrigiu, ele não fazia mais a amostra de 5 em 5, nem a amostragem de 5 em 5, nem de 10 em 10. Ele fazia de 15 em 15, porque de 15 dava para ele ter sempre existe uma variação, mas ela estava dentro do limite de tolerância. E aí ele veio me agradecer, porque ele trabalhou mais no começo, buscando a causa, né? Então houve sim um acréscimo, mas depois de corrigir da causa, ele passou a trabalhar bem menos do que ele trabalhava antes. Então, isso é investimento. Nós temos que parar para descobrir a causa e não ficar só justificando, ficar só reclamando. Porque o que vai transformar a vida da pessoa é se ele tiver mérito, se ele souber fazer, se ele souber aonde agir para que a coisa realmente aconteça. Né? E não tem que acontecer, né? Só que muitas vezes essa questão de mudar gera uma dor que o empresário, vamos trazer para o lado empresarial, mas poderia ser em qualquer área, porque eu costumo dizer do ser integral, nós somos seres integrais, então somos em qualquer lugar. Se você tem um problema e você não sabe como tratar, você vai ter que lá na frente voltar para resolver. Sim. Vou trazer um exemplo. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu estou com uma taxa de conversão de vendas muito baixa. Estou investindo e não estou tendo retorno. E muitas vezes esse investimento, ele não está sendo um investimento consciente. Ele está sendo um investimento que ouviu de alguém que era o melhor investimento, tal pessoa já fez desse jeito, eu vi lá na internet uma pessoa que fez e deu certo. Aí que a grande questão, muitas vezes, está lá na essência. Porque não é uma área que você vai ter que analisar. Você vai ter que olhar a sua empresa em um ângulo de 360 graus mesmo. Porque o setor de qualidade, ele está ali, mas ele é uma parte da engrenagem. Ele não é a engrenagem completa. Ele vai olhar, vai observar, vai identificar, vai. Mas se o setor de vendas não estiver alinhado, não vai funcionar. Então, muitas vezes, a questão não é aquilo que está sendo visível. Não é o vendedor que não está trazendo a produção. Vai estudar para ver o que realmente está por trás de um vendedor que não está trazendo a produção. É por aí. Porque sempre quando a gente pega uma foto, a gente fala, nossa, incrível. Eu até falei isso da live ontem. Poxa, que incrível essa pessoa aqui. Foto bonita. Isso é a capa. Aparência tá condizente com o conteúdo, bacana. Aí, quando a pessoa vai conhecer a pessoa pessoalmente, fala, é aquela pessoa que eu encontrei, que eu vi a foto, não tem nada a ver, é completamente outra pessoa. E às vezes é assim que acontece. Talvez a embalagem do seu produto esteja muito bonita, mas se você não tratar a essência do seu produto, para que o seu produto sane a dor do seu cliente, esse produto não vai ter o que você quer para encontrar, não vai ter o que você busca. Então, o processo vai ficar... Rafaela, você falou de causa e efeito, e existe uma ferramenta que chama-se diagrama de causa e efeito. Você não sei se você conhece, o diagrama de Chikawa, né? O espinha de peixe. E o legal da gente entender um pouco de qualidade é que você entende que não existe fórmula mágica, não existe varinha de condão, né? E nenhuma ferramenta funciona sozinha. Então, é uma sequência de utilizações de ferramentas. Então, quando você tem um problema, a gente faz um brainstorm para levantar os problemas, aí a gente leva para o Chikawa para agrupar nos 6 M's, né? Método, máquina, mão de obra, matéria-prima, meio ambiente e medida. Né? Todos os problemas eles vão ser agrupados num desses.
Para que serve isso? Para você identificar qual é o seu foco de problema maior para você agir nele. Mas aí tem uma outra regrinha, uma outra ferramenta que a gente usa, que a gente chama de cinco porquês, né? A ferramenta dos cinco porquês. Porque quando você identifica no brainstorm todas as possíveis causas, depois você leva essas causas para o Ishikawa, você está trabalhando essas causas, mas não quer dizer que ela seja fundamental. Ela pode te levar para ela, mas ainda não é. E aí, quando você, daquelas causas que foram trabalhadas, percebe qual que é a mais importante, você pergunta por que que isso aconteceu. Enquanto você tiver resposta, a gente chama de 5 porquês, mas pode ser 1 e pode ser 10. Né? Você não para, você para quando não tem mais. E aí eu vou te dar um exemplo. Tinha um cara que trabalhava no setor de qualidade de uma empresa e ele estava deixando passar peça com trinca. O cara da qualidade passando peça com trinca. Aí fizeram, né, o processo e perceberam que o problema era que ele não enxergava. Ele precisava de óculos. E aí parece que resolveu, né? Mas não resolveu. Sabe por quê? Porque por que que o cara que não enxerga está trabalhando no setor de qualidade? E aí a resposta foi porque ele não fez o exame admissional, que não serve para contratar ou para mandar embora, serve para você conhecer a pessoa. Era só botar óculos nele. Né? Aí veio a outra pergunta, e por que que não fizeram o exame adicional? Porque quando o dono manda, a gente contrata. Quer dizer, o problema não era o cara, o problema era o dono, que tinha uma cultura de autoritarismo. Não, tem que fazer teste nenhum, não, contrato, estou mandando. Só que contratou e não deu a condição para ele. A solução era botar óculos. Mas como chegaram na identificação de que o problema era a cultura, isso foi trabalhado. Mesmo quando o dono manda, vamos fazer o teste admissional. E dali para frente, esse tipo de problema não aconteceu mais em setor nenhum. Quer dizer, a gente tem que ter humildade para buscar a causa fundamental, independente de onde ela caia. Porque se ela existe, ela está atrapalhando. Né? E é mais ou menos isso que você falou. E um ponto, sabe o que acontece? E eu vou falar assim, porque eu trabalho, a maior parte dos meus clientes são empresários. Eles não conseguem enxergar por que não está dando certo. Eles não conseguem fazer essas perguntas. Tá? Eles só conseguem enxergar. Não está dando certo, Rafaela. Está dando tudo errado. Aí eu vou pegar aqui um livrinho. Esse livrinho aqui, eu peguei há mais ou menos uns 10 anos atrás. 2013. Ó, vou mostrar para vocês. 2013. Que foi quando eu abri a minha empresa. Eu abri em 2012. Mas em 2013, eu fui no Sebrae e peguei esse livrinho lá. Que é um plano de negócios. Eu já era administradora. Mas eu peguei esse livrinho lá, que é como elaborar um plano de negócios. Quem quiser, eu posso até mandar para o PDF, porque eu peguei isso também por PDF. E até hoje, eu mando para o empresário para que ele faça. Porque o que parece ser bobagem, não é bobagem. Se existe, é porque precisa, porque é necessário. E muitas vezes as ações, elas não acontecem porque o empresário pensa com essa mentalidade. Só que aí você me questiona assim, Rafaela, mas ele pensa assim, mas não necessariamente é assim que acontece. Em empresa, quem manda é quem paga as contas no final do mês. É quem chega no final do mês, ele contrata e demite. Se ele falar, contrata sem fazer exame admissional, ou você faz, ou você está demitida também. Então, vão existir coisas que vão estar fora do controle. Aí quem está dentro de uma organização dessa, ou ela vai se adaptar. Mas aqui, Rafaela, o legal de você ter um sistema de gestão, sabe o que é? É porque você usa o sistema a favor da organização, porque não é para mim. Eu fui consultor numa multinacional. Pô, os caras da qualidade achavam que sabiam tudo e que era suprassumo. E tinha falhas, né? Tinha N falhas. E eu, como consultor, não estava lá para baixar a cabeça e fazer. Eu estava lá para dar o meu pitaco, falar assim, não, isso é legal, isso não é. E fazer. E aí nós tivemos uma auditoria que teve 11 não conformidades e uma maior. Entendeu? Não conformidade maior, você perde o sistema se você não tratar.
Então a gente trata e resolve, foi tratado. Só que o tratamento era uma coisa que o escritório da qualidade achava que não existia, que era balela, e que eu já tinha cantado a pedra, né? Só que aí, e o auditor me ligou e falou, Leopoldo, se eu lavrar essa não conformidade, eu vou te ferrar, porque eu sou o cara da qualidade aqui agora. Você é o cara que está revisando tudo. Eu falei, pois é, meu amigo, mas você vai lavrar por dois motivos. Primeiro que eu não vou te corromper. Você não vai fazer nada por mim. Entendeu? Você vai fazer o seu trabalho. E segundo, que eu já cantei essa pedra. Então agora nós vamos lavrar a não conformidade, eles vão ler a não conformidade, eles vão ter que dar um tratamento, e se eles falarem que é normal, como falaram para mim, eles vão assinar embaixo. E aí acabou meu problema. Mas se eles falarem, realmente, tal, reconhecer, o problema voltou para minha mão. Quem tratou fui eu. Só que eu não marretei, não. Eu liguei, o CEO da empresa, esse cara era fantástico, líder, né? Ele, quando ligaram para ele e falaram assim, não conformidade maior, a resposta dele foi a melhor de todas. E o Kiko? O cara, como assim? O que eu tenho com isso? O que o Leopoldo está fazendo aí? Eu peguei o telefone e falei assim, cara, obrigado, fantástico, é isso que eu queria ouvir. Eu preciso de fulano, ciclano, todo mundo aqui, eu preciso de comida, eu preciso de hora extra, eu preciso de tudo na mão, e o cara da TI full time, não precisa ficar aqui não, mas ele tem que estar disponível em 10 minutos, entendeu? E o cara me deu tudo, entendeu? Agora, eu tinha cantado isso antes, e as pessoas que estavam até acima de mim, porque eu era contratado, eu não era da empresa, entendeu? Simplesmente, não, isso é assim mesmo, a gente vem de avião caindo e depois vê como é que faz para entregar. Não pode, a ISO não deixa que seja assim. Você tem que fazer era análise crítica do contrato, você tem que ter análise. Então, uma das coisas que a gente aprende na qualidade é que o problema não é pessoal. Não é a Rafaela que errou, não é a Rafaela que fez. Foi o processo não foi executado conforme definido. Entendeu? E quando você tira do pessoal, quando você coloca no sistema, fica mais fácil de você aceitar, porque a vaidade às vezes te impede. Né? Quando você falou do chefe, do dono que manda e que tem que ser, isso é vaidade, cara. Porque se o cara for inteligente, ele vai falar assim, cara, obrigado. Outro dia eu fiz isso, eu tinha feito um post errado, eu errei, né? Digitação. E aí uma amiga minha me ligou e falou assim, ô Leopoldo, tem um errinho ali, corrige. E ela veio cheio de dedos, preocupada, porque estava me corrigindo e tal. Na hora eu falei assim, cara, obrigado. Ela, não, uma desculpa. Não, desculpa uma ova, obrigado. Porque os meus amigos fazem isso, os inimigos ficam de longe rindo. Entendeu? Então você está me ajudando, porque esse problema... Na questão da empresa, Leopoldo, eu digo, esses pontos de melhoria precisam ser posicionamentos. Porque nós somos agentes de transformação quando nós acreditamos que somos. Porque lógico. Quando fazemos parte de um grupo de trabalho, se nós não nos posicionamos na forma de eu estou aqui para fazer o meu trabalho, eu vou ser uma válvula de engrenagem da forma correta. Aí sim, a gente tem um sistema que vai funcionar. Porque imagine, você hoje trabalha com desenvolvimento humano. Isso eu digo que, Peter, que você conheceu, a gente fala isso direto na live, a gente está demitindo alguns clientes porque não fazem parte do que a gente acredita. Porque até o cliente, ele faz parte de uma engrenagem. E a gente precisa saber o que faz parte e o que não faz parte, e o que a gente quer e o que a gente não quer. Porque quando o profissional, ele faz parte de um setor de qualidade e ele se coloca numa posição de aceitação, ele pode sim estar passando por uma situação que lá na frente ele vai ser cobrado porque o setor dele não funcionava dentro da empresa. Porque os próprios colegas de trabalho, que muitas vezes vão encontrar ele lá em outra empresa, falam assim, mas Rafaela era do setor de qualidade, mas a qualidade não funcionava. Rafaela, eu passei por isso 2 vezes. Numa, foi o meu primeiro trabalho como desenvolvedor de processos. Tá? Eu saí da faculdade e caí nesse. Um amigo me convidou e eu fui. Né? E nós identificamos que a empresa tinha 4 áreas. Depois que o comercial fechava, o cliente entrava em todas as áreas e chorava para ter o produto mais rápido. Só que
o cronograma era da empresa, não era daquele cliente. Então, quando um deles cedia, atrapalhava todo o cronograma da empresa. E aí a nossa sugestão, né, era eu e um amigo meu, um outro consultor, era que criássemos um tráfego, né? E aí apareceu uma menina pequenininha, franzina e tal, falei, não, né, já nós procuramos, né, perfil e tal, e ela se mostrou adequada. Só que para colocá-la no lugar, eu precisava do aval do dono, porque eu ia mudar o processo dele. E aí, quando nós falamos primeiro do que seria e chamamos os líderes das 4 áreas, um deles, que era o líder da última área, acabamento final, que era o cara mais chefe da empresa, turrão, bronco, entendeu? Eu vou fazer isso. Aí o dono, na hora, achou que ia dar certo, porque todo mundo tinha medo dele. Né? Eu falei assim, ó, não, né? Ele não. Ele, por que não? Ele, todo mundo tem medo dele, ele manda e tal, não sei o que. Justamente por isso que eu não acho que vai dar certo. Mas como não? Porque ele é chefe, ele não é líder. Entendeu? Ele não vai fazer. Ele está preocupado com ele, não está preocupado com os outros. Então ele vai acabar levando para o lado dele e vai dar errado. Eu, cara, não, mas eu quero. Assim, tudo bem, eu já me posicionei. Eu vou te ajudar a fazê-lo, Luci. Mas eu já me posicionei. E não deu outra. O cara ficou um mês. E como ele não tinha perfil para isso, deu errado. E ele pediu, pelo amor de Deus, para trazer a menina, porque ele não estava conseguindo fazer mais nada. Virou um caos. E foi bom. Então, nós não fizemos o que devia ser feito. Eu acatei a ordem, mas ele sabia que eu não concordava. E depois de um mês, a coisa virou. E foi até melhor. Você sabe por quê? Porque se ele não tivesse passado pela experiência, ele seria a resistência da menina que depois ele pediu para entrar. E ela deu show. Tá entendendo? Então não tem que ser também obrigatório, não, mas a gente tem que se posicionar. Numa outra empresa, um diretor fez não sei quantos mil indicadores. Cara, tem empresa que só tem um, chama EBITDA, resultado operacional. Entendeu? E o cara com 94 mil, eu falei, cara, tá errado. Aliás, eu não falei que estava errado. Eu falei assim, ó, não entendi, não tá legal, não tô gostando, né? Porque não pode bater, né? Aí, e o cara, não, mas eu quero, não sei o quê. Aí numa reunião, eu insisti e ele apelou comigo. Pô, você é burro, cara. Tô te falando que é assim, assado, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, calma. Primeiro, que eu não vou brigar com você. Segundo, que eu não vou trabalhar com medo. Eu vou embora. E terceiro, que para mim tá errado. Mas eu também sou bem mandado. Quem tinha que dar os códigos para o cara da TI fazer era eu, porque eu era o cara que entendia de Excel também. E aí eu falei, amanhã ele vai estar com os códigos na mão. Porque além de ser competente, eu também sou bem mandado. Eu já te falei o que eu penso, agora o risco é seu, o problema é seu, não é meu mais. Amanhã eu vou... E eu entreguei. E aí não deu uma semana, ele percebeu que estava errado. E abortou simplesmente, gastou uma grana na hora, porque contratou gente para andar mais rápido e tal, não sei o quê. E aí o engraçado é que teve um dia que eu estava do lado dele, eu falei, cara, não é bem assim, não sei o quê. Ele falou, não, mas eu quero. Aí ele saiu do lugar que a gente estava, foi para um outro. No outro, um cara que ele, né, tinha mais respeito, vamos acreditar, ele falou, não é assim não. Aí a menina que estava com ele me falou depois que um olhou para o oficial, olhou para o outro e falou isso. E aí o mais engraçado foi a terceira situação, né, dessa sequência. Teve um dia que eu fiz um comentário, ele olhou para mim, cara, não é que você está certo, cara, você acertou de novo. Eu olhei para ele assim, mas não é para isso que você está me pagando, pô? Mas os caras não querem, entendeu? Tem empresário que acha que consultor bom é o que massageia o ego deles. Não é, cara. Né? Agora tem um O Steve ponto. Jobs... Tem um ponto. É como eu sempre trago em qualquer área. Os ditos, eles precisam ser ditos. Ponto. Porque feedback ele foi feito para você dar. E justamente para que você traga a luz para essa pessoa. Que ela não enxerga. Então, mas eles precisam ser ditos com responsabilidade. Porque não é que você já está enxergando lá na frente o que vai acontecer, que você vai ser melhor que a pessoa que não consegue enxergar ainda. Então, a forma que muitas vezes o consultor conduz, ele já gera uma resistência por causa da mentalidade da outra pessoa. Se ele perceber que você está na frente, pensando lá na frente, e ele ainda está com um pensamento que não vai dar certo, que não consegue, que isso talvez seja mais um custo, aí ele vai fazer o quê? Ele vai barrar. Nessa situação que você trouxe, ele teve a oportunidade de voltar atrás e pegar a menina.
Mas, na realidade, muitas vezes o que acontece é que não existe essa possibilidade. Porque passou e muitas vezes a pessoa já começou a trabalhar em outro lugar e aí a pessoa perdeu a Não. oportunidade. Tem que procurar outro. E a oportunidade é uma coisa que não volta. Ninguém pega no mesmo rio. Cavalo arriado. Então, às vezes a pessoa pensa Cavalo. assim, poxa, Rafa, mas eu queria fazer algo diferente, eu queria inovar, eu queria fazer algo. Aí, às vezes, quando você fala, ó, mas para você fazer isso, primeiro você vai ter que tratar a causa raiz. Porque não vai adiantar você fazer um marketing maravilhoso, não vai adiantar você mudar a sua cor se você não mudar a mentalidade. Porque você só vai mudar a capa, mas quando o cliente chegar, você não vai conseguir atender as expectativas dele. E aí, muitas vezes, a empresa fala assim, ah, mas Rafaela, você está sendo muito dura. Mas, às vezes, você precisa ser firme. Não é dureza, é firmeza. Porque se você também não passa o que está acontecendo e o que é a realidade, você também tem um problema. Então, é saber como falar. E acreditar, né? Que é o nosso tema. Se você não acreditar no que você está falando, você não vai passar isso para frente e a pessoa também não vai fazer, né? Então, isso é muito importante. Rafaela, você sabe que já está quase acabando o nosso tempo? Nós Passa começamos rápido. com. Passa rápido. É bom que deixa um gostinho de quero mais, né? Para a gente fazer outras depois. Mas Verdade. aqui, eu vou te falar que o papel do consultor é de ser facilitador do processo, né? A gente tem que mostrar o caminho. Mas tem hora de ir embora, né? Eu tive um outro trabalho que nós fizemos uma primeira etapa e deixamos claro no começo que para fazer a segunda etapa tínhamos que perceber que o ambiente da empresa era de liderança, porque eles teriam que delegar e deixar acontecer. Fizemos um mapeamento, identificamos os processos, mas na hora de fazer a segunda etapa, que seria identificar os gargalos, criar os indicadores, né, os KPIs e delegar, né, nós, consultores, não percebemos o ambiente necessário e nem eles quiseram que fizéssemos, porque eles não concordavam com o que a gente estava pregando. Fechamos, abortamos o processo sem problema nenhum. Entendeu? Eles nos pagaram, nós fomos embora, nós fizemos um relatório, em função disso, em função do posicionamento deles e do nosso e tal, a segunda parte não vai ser, acabou, não tem erro nisso. Você sabe o que acontece? Eles não estavam evoluídos para aquilo, entendeu? Então, e aí eu fiquei sabendo que depois que nós saímos, eles contrataram um gerente que andava com chicote, né? Literalmente com chicote na mão. É lógico que não existe chicote, mas o cara batia, xingava, brigava com todo mundo, entendeu? Foi igualzinho o outro de um mês, né? Um período de tumulto, um período de piora, e aí depois esse cara foi embora e tiveram que mudar para uma coisa mais próxima da nossa, né? Então, assim, isso é Às normal, vezes não isso tem essa faz parte. oportunidade. Isso É, faz parte. mas o grande problema que eu vejo assim, a grande causa drástica é quando a empresa deixa para buscar uma consultoria quando já está numa situação bem complicada. Tá morrendo, né? Aí é complicado. Tá morrendo, é igual quando a fé, como a gente começou a live, que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a pessoa A está fé te salvou, morrendo, não? sua fé te Jesus salvou. Cristo, que toda vez que ele fazia um milagre, né? Jesus Cristo, que foi o maior de todos e também foi o mais humilde, né? Ele falava, a tua fé te salvou. E a única paga que ele pediu para o homem não foi dinheiro, não. A única paga que ele você tem que, se você tiver fé, você vai enxergar o caminho. Se você tiver fé, eu estarei com você. Então foi só isso que ele pediu. Ele não falou, você tem que me dar tanto, eu quero. Não, ele não cobrou nada, ele deu de graça, ele doou, ele ajudava, mas ele falava: a tua fé te salvou. Se você acreditar, você vai fazer, você vai conseguir. E é esse o A caminho, a gente fé tem é que o ter firme fé. fundamento, né? A fé é o firme fundamento de coisas que a gente não vê, que a gente não enxerga, mas que a gente acredita. É, Você não vê possibilidade, você acha que já deu errado, que não, sua empresa não vai dar certo, que o cenário não está favorável, mas você sente que já deu tudo certo, porque você acredita. Quando você começa a sentir, é é por porque aí. você acredita.
E aí você E aí começa a vai. agir. Você começa a pensar, Rafael, você começa a quando a gente sentir e você começa a agir. mas é um pouquinho melhor do que isso, sabe por quê? Porque quando a gente acredita demais numa coisa, quando a gente tem isso lá dentro, aqui, ó, no reptiliano, tá? Quando isso está lá dentro, é seu, você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes porque você não tinha esse pensamento. E aí você começa a evoluir no seu projeto porque ele está lá dentro, ele não é da boca para fora, ele não está só no papel. Entendeu? Então você acreditar numa coisa te favorece a melhorar essa coisa pro resto da vida. E aí não tem jeito, cara, tem que dar certo, você E tem que ser isso, bom. e isso está atrelado com ser integral. Por quê? Porque independe do projeto. Isso tá, como você falou, tá dentro de você. Então, por isso que muitas pessoas são ricas e voltam a ficar ricas. Por que será? Porque quem tá rico tá ficando mais rico e tá ficando. Eu até fiz uma postagem sobre isso. Tá diminuindo a quantidade de ricos e os ricos que já existiam estão ficando mais ricos. É justamente por conta dessa coisa do acreditar, do fazer. Porque a ação é a verdadeira fé. A fé sem ação, a fé sem a obra é morta. Sem ação, É bom. a fé ela não consegue se sustentar. Porque nada te vale você pensar e não fazer nada. Quantas pessoas têm projetos visionários, coisas incríveis, que você fala, nossa, você pensa isso? Como você pensa isso? Você fica assim, surpreso como a pessoa pensa, mas a pessoa não faz nada. Aí eu até comentei contigo de uma cliente, falou assim, Rafa, mas eu tenho uma ideia de fazer um cartão tal. Falei, nossa, que pensamento bacana. Ela falou, mas agora não está no momento certo para fazer nada, porque estamos na pandemia, a situação, o país, Será? o mundo. Aí eu fiquei pensando assim, eu digo, o que está sabotando o comportamento, a ação dessa pessoa? A palavra é essa. É a Sabotamento. Ela está falta, se auto-sabotando. É, é a falta da fé. Porque quando é a isso gente aí. não tem a fé, quando a gente não acredita, nada dá certo. Nada acontece. Porque a Não, fé aqui, ó, Rafael, quando você acha que não é para dar certo, você cria motivos para não dar certo. Você boicota o processo. Quando você acredita, é o contrário. e que não tem a ver, porque assim, uma coisa que até me falaram esses dias, Rafaela, mas você está falando em relação a coisa de energia, não tem nada a ver com energia, eu estou falando de pensamento relacionado com o espiritual. Eu sempre trago isso porque tem gente que confunde tudo. Ah, porque tem gente que não acredita em Deus e coloca, sabe, a energia e a coisa acontece, o universo. Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? É algo que é interno, é algo que é seu. Baseado em quê? No que você crê. Se você crê, você verás a glória de Deus. Isso significa o quê? Que você primeiro precisa acreditar. E o acreditar vai muito além de energia, de não sei o quê, que o pessoal fantasia e não faz. Fantasiar é sonhador. Tem muitos sonhadores que sonham, que fantasiam, fazem livrinho de coisa de projeções, mas não fazem nada. Essas pessoas não vão conseguir ter aquilo que elas esperam, sabe por quê? Porque a gente falou até que você comentou, eu quero que você fale isso, porque isso é muito interessante. Quando você traz que a sorte, quando você não está pronto, não tem valor nenhum. É, Muitas é. pessoas ficam achando que a sorte, porque a pessoa. Não tem a ver com sorte, tem a ver com o que você tem feito para que, quando chegar essa oportunidade, você consiga agarrar com todas as suas forças e dizer: não, eu estou pronto para fazer isso dar certo. Pois é, eu acho que as pessoas confundem sorte com oportunidade. Ganhar na Mega Sena não é sorte, é oportunidade. A maioria das pessoas que ganharam na Mega Sena ficaram piores depois porque não sabiam lidar com o dinheiro. Eu gosto da definição de sorte que diz que sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade. E a gente consegue favorecer a nossa sorte. Como? Quando eu planejo o meu futuro, eu estou antevendo o meu futuro. E se eu antevejo o meu futuro, eu me preparo para ele. E aí,
quando a oportunidade aparecer, eu tenho dois ganhos, porque quando eu tenho uma meta, eu tenho o parâmetro que me permite enxergar a meta, a oportunidade, que é o que acontece com as grávidas quando vão para a rua, só vêm mulheres grávidas. Acontece quando a gente compra um carro, uma roupa nova, a gente vê esse carro, essa roupa nova lá. Estava tudo lá, mas a gente não via, por quê? Porque eu não tinha o parâmetro. Então, o planejamento me dá esse parâmetro que me permite enxergar as oportunidades, só que de uma forma diferente. Como eu já antevi esse meu futuro, eu já me preparei lá atrás. E quando ela aparece, eu estou pronto. Quando o eu estou pronto encontra a oportunidade, casa, e aí não tem como não dar certo. Se eu vou fazer uma entrevista numa multinacional e eu já falo inglês fluente, eu estou na frente de todo mundo que está no intermediário, no básico. Ah, mas eu deixei para estudar se eu tivesse. Cara, perdeu, porque o cara que estudou lá atrás já está pronto, e o que está pronto é melhor. Então, sorte não é oportunidade, sorte não é o acaso, sorte é o encontro da oportunidade com a capacidade. Eu já tive esse problema, eu já fui demitido porque vaidade, porque estava dando muito certo. Tem gente que tem, né, medo de perder o lugar. Azar, eu tinha uma capacidade e me tiraram a oportunidade. Então, azar é o desencontro da capacidade com a oportunidade. Como também acontece de você ter uma oportunidade, mas não está pronto. É azar. Porque você até se queima, né? Porque você vai lá e não faz direito, não faz bonito. Então, vamos favorecer a nossa sorte, planejando e nos preparando para esse futuro. E deixa que as coisas aconteçam. Legal. O primeiro ponto é você entender que isso acontece no mundo real, não é no mundo imaginário. Porque hoje a gente vive muito mundo de fantasias, que as coisas acontecem, aí tipo, pisco, estala o dedo, tá na Europa, né? Até as brincadeiras do Instagram é sempre assim, né? Você estalou o dedo, tá em tal lugar, fazendo assim. Só que existe todo um trabalho por trás daquilo que você enxerga que não é mostrado, que não é esclarecido. E muitas vezes, por você não ver o que está por trás das câmeras, é que você não entende como foi que essa oportunidade virou sorte. Que é o que as pessoas Ninguém te chamam de vê sorte. preparando. Ninguém te vê estudando, ninguém te vê preparando. O cara te vê indo lá, fazendo a entrevista e acha que foi sorte, mas não, tem um caminho lá, tem uma bagagem que foi construída e que a gente suou, você suou muito para chegar lá onde você está. Né? Você, com todas as suas formações, cara, você não está só na balada, só na praia, só brincando. Não, você está se formando, se capacitando, e isso é sim um caminho, isso é sim uma ação que você provocou, ela é sua, entendeu? Mas que quando a oportunidade aparecer, ela vai casar, e aí sim, eu acho que isso é sorte. Eu não tenho problema nenhum de escutar, você teve sorte na vida. Tive, eu fiz por onde merecer. E isso, vou contar só vou dar só um spoiler desse livro que eu li tem uns 4 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, que eu achei incrível, porque é o que a gente está conversando aqui. Do livro A Boa Sorte. Porque muita gente pensa a Boa Sorte é livro místico, é livro não sei o que lá das quantas. Mas o livro A Boa Sorte fala a história de 2 cavaleiros que tiveram a mesma missão. Eles receberam a mesma missão, sendo que um viu tudo um problema, uma dificuldade, um momento de questionamento. Ele só conseguiu enxergar todas as missões como algo impossível, como algo inalcançável. Já o outro cavaleiro, ele via tudo como uma oportunidade, como uma forma de ele crescer, ele tinha uma visão de crescimento. E aí conseguiu fazer com que o trevo da boa sorte brotasse no jardim dele. Ou seja, ele criou todas as condições favoráveis para que esse trevo... Realmente o trevo nunca iria nascer em uma terra com pedras, com uma terra que não tivesse iluminação, com um lugar que não tivesse condições de um bom ar. Ou seja, foram vários fatores que realmente interferiam que aquele trevo fosse nascer. Só que o cavaleiro que entendeu que precisava da ação, ele conseguiu fazer com que esse trevo viesse brotar no jardim dele. Rafaela,
mas o outro teve sucesso. Entendeu? Ele achava que não daria certo e ele provou que não dava certo. Com ele não deu certo. Esse é o problema, né? Eu falo que a gente planeja tudo. A gente planeja sempre. Não existe não planejar. Porque se você pensou no como fazer ou no como não fazer, você está planejando. Só que o planejamento do que não vai dar certo, ele é simples, é só cruzar os braços. Entendeu? O planejamento que vai dar certo, esse sim, né, E nesse demanda um livro, investimento. o mais interessante desse livro, Leopoldo, sabe o que é? É que ele conseguiu comprovar em todas as etapas do processo que não dava certo. Ou seja, É ele lógico. foi um setor de Era o que ele qualidade de queria. não dar certo. Ué, era o que ele queria. E ele Porque fez. ele ia, Isso se chama autossabotagem. ele chegava no lugar e falava: Senhor Rio, mas por que o senhor não passa por lá? Não, já tem anos, tem tal motivo. Ah, entendi, tá certo. Agora eu entendi por que não funciona. Ah, tudo bem então. Aí ele chegava para as árvores e falava: mas por que não entra a luz? Ah, porque tem uns galhos secos, porque tem uma trepadeira aqui que está atrapalhando a luminosidade. Ah, legal, então beleza, tô sabendo agora que tem essas ervas daninhas, essa. Tão legal. É por isso que não dá, tá certo. Vou procurar ver qual é o outro problema. Aí descobriu todos os problemas por que não dava, mas para ele era melhor confirmar a derrota, era confirmar que não iria dar certo, do que começar a fazer o passo a passo e ter o trabalho de conseguir fazer algo dar certo. Esse cara precisava de um líder. Eu tive o meu mestre de PNL, né, que infelizmente faleceu, Walter de Biase, ele falava que o advogado do diabo é bom, né, que é esse cara negativo. E aí eu falei, mas como assim o cara é bom? Depende do foco que ele tem. Porque se ele é negativo, mas o foco dele é o negócio, se tira proveito dele, porque ele está fazendo o que o otimista não faz, ele está antevendo os problemas. Então você tira dele essas informações e resolve os problemas. E ele contou o seguinte, que ele tinha um hospital em Anicuns e ele tinha um cara lá que era o advogado do diabo, mas era comprometido e ele queria fazer uma reforma no pronto-socorro. E o cara levanta, mas isso não dá por causa disso, mas isso não dá por causa disso. O tempo todo na reunião, o cara dando negativo, negativo. Aí chamou o cara, falou, vem cá, e se eu te der recurso para você resolver isso tudo? Aí tem que dar, né? Ele deu recurso e o cara fez. Entendeu? Quer dizer, ele era negativo, mas ele não ele tinha um cara, que esse cara era muito inteligente, muito bom, que fez ele simplesmente se voltar para o vamos fazer, e como ele pensava todos os problemas, ele conseguiu diminuir os problemas, porque ele enxergava, enquanto que o otimista não, vamos lá, vamos fazer, não vai dar certo, tal, mas não sabia. Então ele também anteviu as coisas e conseguiu resolver. Então, assim, eu acho que depende da melhor resposta para tudo. A gente tem que saber aproveitar. E o papel do líder é esse: é pegar os talentos e transformar numa coisa única, num caminho único. Até o negativo tem hora que é bom. Rafaela, já deu. Vamos despedir, porque senão depois ele não consegue nem, né, salvar de novo. Né? Porque o Instagram tem disso, ele só te deixa incluir o vídeo num outro Instagram se tiver com menos de 1 hora. Aí nós vamos ter que editar um pouquinho para você poder colocar no seu. Mas eu te ajudo nisso. Despede aí que depois eu fecho. Gratidão a todos que participaram da live. Se tiverem alguma pergunta em relação a esse tema que a gente abordou, que é acreditar, fé, a fé como uma forma de impulsionar, de você acreditar naquilo que você coloca como objetivo. O Leopoldo me fez esse convite e eu super agradeci e acredito muito que esse tema é um tema que pode transformar as empresas, a vida das pessoas, porque quando a gente acredita, a gente começa a criar situações favoráveis para fazer dar certo. Legal. Como diz Leopoldo, a gente está sempre fazendo jogo de frescobol e não de tênis. Aí, tem que ser bom para os dois lados. Vencedor. Aqui não tem vencedor, somos todos vencedores. Rafaela, obrigado, é sempre muito bom falar com você, você sempre agrega muito.
né? E reforçando, nós dois estamos na coletânea Foca em Resultado, que é um livro da Avante, 6 livros, na verdade, da Avante, que vai ter um conteúdo fantástico para quem tem uma organização e para quem é o eu limitada, né? Porque nós somos uma organização, né? Então, obrigado a todos que participaram. Faremos outras depois, né? Com certeza. Foi um prazer estar aqui. E amanhã tem mais. Eu tenho. Quem quiser me conhecer um pouco mais, quem quiser mandar alguma dúvida, Leopoldo Guzmão Oficial, né? A Rafaela também tem o Instagram dela, a Rafaela Aqui em Lusquim, cima né? o nome do Leopoldo, tem uma setinha para baixo, vocês clicam, segue o Leopoldo, me segue. E a gente está sempre Isso. compartilhando conteúdos que com certeza vai agregar muito na vida e carreira de vocês. Legal. Valeu, Rafaela. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Um beijo. Até. Beijo, tchau. Fechando.